Sejam bem-vindos. Muito tem se discutido em todo o país a suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados, o PL 1328/2020, de autoria do senador Otto Alencar, que veio aprovado do Senado Federal e encontra-se há mais de 2 meses parado na Câmara dos Deputados à espera que se coloque em pauta, se coloque para votação. Esta pauta depende exclusivamente, como sabemos, do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Vocês vejam o que é um grande poder nas mãos de uma única pessoa. Este projeto de lei, o 1328/2020, veio aprovado da outra Casa Legislativa, o Senado Federal. O Senado Federal, junto com a Câmara dos Deputados, fazem parte do poder legislativo deste país, é o Congresso Nacional. E a vontade de uma Casa Legislativa, 81 senadores, que são os representantes legais dos estados. Vejam que são 3 senadores que representam cada estado da federação. E são 26 estados da federação. Se multiplicar por 3 senadores dá 78 senadores. Somados com mais 3 senadores do Distrito Federal, 81 senadores. E a vontade destes senadores não está sendo nem debatida. O presidente da Câmara dos Deputados elimina esta condição, breca esta condição de se debater um projeto que veio aprovado pelo Senado Federal. Vejam bem, mais de 2 meses e já disse, está irredutível que não vai pautar. Este é um grande poder nas mãos de uma única pessoa. E a gente vê pelas redes sociais só parlamentares dizendo somos favoráveis. Isso tudo jogando para a torcida, ano de eleição, e dentro do Congresso Nacional nada acontece. O presidente da Câmara dos Deputados tem o poder legal para segurar até terminar o mandato dele. Tanto o PL 1328/20 quanto aquele outro projeto de lei que taxa os juros, que ele também já disse que não vai pautar. Nós temos mais ou menos 40 milhões de aposentados e pensionistas no país, em sua grande maioria que dependem de empréstimos consignados. Todo este pessoal aguardando a vontade de um único brasileiro. Isto lembra bem o Egito Antigo, no tempo dos faraós, onde a palavra do faraó, Ramsés, Sete, Kelps, Kefren, Miquerino, era lei, era tido como o Deus na terra. Lembra a antiga Roma com os seus imperadores, Nero, Calígula, e mesmo naquela época já existia o Senado de Roma. E um dos maiores oradores de todos os tempos, Cícero, era um senador romano. Veja o que o imperador, à época, Calígula, ele promoveu o seu cavalo chamado Incitatus a senador da República. O cidadão era tão doido, como a gente fala, que ele revoltou-se com o mar e mandou surrar o mar. As tropas romanas invadir o oceano e dar uma surra, literalmente uma surra no mar. Não é em sentido figurado, é pegar um chicote e surrar o oceano. Você imagina a cabeça deste cidadão. E passando para os tempos modernos, temos os ditadores. Então não condiz nada isso com a democracia do nosso país. O que nós estamos pedindo é apenas que se coloque para votação. Coloca-se o projeto de lei, o PL 1328, para votação na Câmara dos Deputados e deixa que os deputados decidam. A minha posição sobre a presença de parlamentares, deputados, senadores em canais de YouTube
continua sendo a mesma. Eu reitero a minha posição de ser contra, porque nota-se a clara intenção de fazer política. Não se pensa realmente em aprovar ou não o PL 1328. Quer fazer política. Como este ano de eleições não pode haver comício, grande parte da campanha eleitoral vai para dentro da internet e das redes sociais, já se aproveitam deste espaço. E continuamos com o mesmo pensamento. Não vamos deixar o nosso canal servir nem de boleta, nem de escada para nenhum político. E há um agravante, na minha opinião, é que pessoas que são eleitas para um certo mandato, no meio do mandato, abandonam este mandato, traem o voto do eleitor para se candidatar a outro cargo. Vejam que pessoas que se elegeram pela primeira vez, deputados federais, deputadas federais, já pensam abdicar deste mandato para se candidatar a prefeito e assim por diante. Quer dizer, não há um compromisso. Porque quando esse cidadão pediu o voto do eleitor, ele pediu para deputado federal. Então, ele trai a confiança do eleitor quando ele abandona, no meio do mandato, para se candidatar a outro cargo. Então, é comum isso. E realmente é uma coisa que eu não concordo. Deveria ter uma lei que proibisse, ou então que o cidadão tivesse que abdicar, renunciar ao mandato para se candidatar a outro cargo eletivo. Ou ele terminava o mandato, ou ele teria que renunciar. Porque senão é desigual. Ele vai entrar como um franco atirador. Vamos dar um exemplo. Cidadãos que são deputados federais agora e querem se candidatar a prefeito em suas cidades, eles não precisam renunciar ao mandato de deputado federal. Ele vai entrar como um franco atirador. Se ele se eleger enquanto prefeito da cidade, tudo bem. Senão ele volta a assumir o seu mandato. Na minha opinião, seria necessário que ele renunciasse, ou então fosse proibido. Ele poderia renunciar, mas não pode se candidatar a outro cargo, porque senão ele está traindo a confiança do eleitor que deu o voto para o mandato de deputado federal. Então vejam bem, são situações que a gente nota que é sempre para o lado de levar vantagem. Por conta dessa e de outras, é que nós não aceitamos presença de políticos em nossos canais. Nós até colocamos a foto, dizemos que ele é o responsável por a lei, mas não trazemos para entrevistas e assim por diante. Na questão do presidente Rodrigo Maia, ainda é muito mais sério. O presidente da Câmara dos Deputados é o segundo na sucessão do presidente da República. Se o presidente da República não estiver em solo nacional, quem assume é o vice-presidente. Se também o vice-presidente da República não estiver em solo nacional, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Como falamos, é um grande poder nas mãos de uma única pessoa. Então o que a gente pede é que o presidente da Câmara dos Deputados coloque em pauta e deixe esta decisão para o plenário da Câmara dos Deputados. Que os deputados decidam, através do voto, se querem aprovar o PL 1328 ou não. E não de forma monocrática barrar um projeto que veio aprovado do Senado Federal. E para encerrar, a gente também nota um certo marasmo no Senado Federal. Apenas um ou outro discurso contra a decisão do presidente da Câmara e as mesmas figurinhas carimbadas em presenças nos canais do YouTube, a gente sabendo realmente que a intenção é as eleições que se aproximam
já neste final de ano, no final de 2020. O senhor presidente da Câmara dos Deputados desmoraliza, humilha o Senado Federal, e o Senado Federal se deixa desmoralizar e ser humilhado pelo senhor presidente Rodrigo Maia. Então vamos esperar que realmente o presidente da Câmara dos Deputados reflita e coloque o PL 1328 para votação. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.